Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite, meus irmãos, e dando continuidade a esse culto ao Senhor, abramos nossas Bíblias, queridos, no livro de Colossenses, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Leamos o capítulo 1, dos versos 9 a 12. Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 12. Eu vou fazer a leitura e os irmãos, mesmo assentados, porém com toda a reverência, acompanhem a leitura das Sagradas Letras, que diz assim: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Meus irmãos, nosso irmão Joelson já orou pela mensagem, então partamos diretamente para o que vamos tratar essa noite aqui pela parte do Senhor, utilizando esse vosso servo como instrumento. Querido Charles Spurgeon diz que 10 minutos orando são melhores do que 1 ano murmurando. John Piper vê a oração como um estilo de vida, um fluxo constante de conversa com Deus ao longo do dia. John MacArthur enfatiza que a oração não é apenas uma lista de pedidos, mas um meio de buscar a santidade e a conformidade com a imagem de Cristo. John Owen profere que aquilo que somos em particular com Deus é quem verdadeiramente somos. E tendo, queridos, como pano de fundo tais frases aliadas com as ações do apóstolo Paulo, nos versos que lemos, é que intitulamos essa mensagem, para você que está tomando nota, de oração incessante pela igreja. Repetindo, oração incessante pela igreja. E para isso, queridos, nós vamos dividir esse sermão, com a permissão do bom Deus, em algumas partes. A primeira delas nós vamos fazer uma contextualização histórica, depois nós faremos a exposição dos versos que lemos, e aí faremos pelo menos 4 aplicações, a parte aquelas que já vão ser feitas durante a mensagem, com a permissão do Senhor. Então, contextualizando, irmãos, aqui a carta, a igreja em Colossos, ela foi fundada por Epáfras, citado no verso 7, que daqui a pouco a gente fala a respeito, e que era um discípulo, colaborador de Paulo em Éfeso. E desde que ouviu de Epáfras o relato sobre a igreja, o apóstolo Paulo passou a orar por eles, agradecendo ao Senhor por pelo menos 3 coisas. A primeira, pela fé deles em Cristo Jesus. A segunda, pelo amor que eles tinham por todos os santos. E a terceira, pela esperança que os colossenses tinham na vida eterna que chegaria mediante a vinda do Senhor Jesus. Pois quando ele diz, da esperança que vos está preservada nos céus, no verso 5, em sua parte A, irmãos, um detalhe relevante aqui é que a palavra esperança no Novo Testamento, ela denota certeza, é esperar por uma coisa certa, algo que com certeza irá ocorrer. É diferente da esperança para nós, na nossa cultura, que nós dizemos, eu tenho esperança, eu acho que aquilo vai acontecer. Nós, por exemplo, brasileiros, utilizamos dessa forma essa palavra, né? Eles não, eles tinham a questão de esperança como algo que iria acontecer, sim. Outro fator importante, irmãos, é que a igreja era composta por gentios, no caso não judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, ouvindo pela palavra da verdade do evangelho, que é dito no final do mesmo verso 5 que eu acabei de proferir, certo? Que eu citei. Então, ouvindo pela palavra da verdade do evangelho, era um fator importante, porque aquela igreja composta por gentios havia se convertido ao cristianismo, com base também no que foi dito aqui no final do verso 5. E por fim, dessa contextualização histórica, meus irmãos, o apóstolo Paulo nessa epístola apresenta como temas centrais. Eu citei esses temas centrais, irmãos, na nossa terceira semana de oração trimestral, e aqui eu vou trazer novamente em linhas gerais o que o apóstolo Paulo trata em sua carta como um todo, até porque os irmãos orem por isso. A ideia, até não sei quando estaremos nesse revezamento com o reverendo Marcos,
e o Senhor Deus tocou o meu coração de expor, então, Colossenses como um todo, né? Então, estamos iniciando hoje, e quando terminarmos com a boa vontade do Senhor para conosco, fecharemos com esses pontos elencados, que são a supremacia de Cristo, a reconciliação com Deus, a vida cristã de forma prática, os desafios enfrentados pela igreja, principalmente, irmãos, é o que vamos falar também hoje aqui de modo bem amplo, aos relacionados às falsas doutrinas, porém, reforçando como uma mensagem preciosa aos irmãos ali em Colossos, que Jesus é o centro da fé cristã e exorta os cristãos a viver de acordo com essa fé. Então, irmãos, saibamos, em linhas gerais, e me referindo a toda a carta, o apóstolo Paulo, na verdade, ele aponta Cristo como o centro da fé cristã. Porém, no trecho que lemos, ele irá tratar de propósitos da oração. Isso é bom anotar. Você que está tomando nota, as crianças, que no final a gente vai ter um momento aqui, saiba disso. A tônica da mensagem será com base nisso, meus irmãos. Os propósitos da oração. E Paulo tem um propósito, porque ele ora pela igreja de Deus, ok? Pela igreja do Senhor. Então, amados, partindo para o texto propriamente dito, observem comigo, no verso 9, ele inicia dizendo, por esta razão, que tem por base o que Paulo ouviu sobre os Colossenses, pelo relato de Epáfras, que nós acabamos de citar na introdução, na contextualização histórica, sinalizado no verso 7 e 8, acompanhem, que diz, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a qual vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Irmãos, Epáfras, ele foi uma pessoa que conheceu Paulo, possivelmente se converteu pelas palavras de Paulo, evidentemente, vindo do Senhor, tendo Paulo como instrumento. Epáfras passou a ser um colaborador de Paulo, isso tudo em Éfeso. Quando Epáfras vai para Colossos, podemos dizer sim, categoricamente, que Epáfras ele é o fundador da igreja ali em Colossos, ok? Então, quando perguntarem para vocês aí num quiz de retiro, responda isso, quem era Epáfras? Ele foi o fundador da igreja em Colossos. E Paulo, amados, pelo que ouviu sobre os colossenses, desde esse dia, não cessou de orar e pedir pelo que iremos elencar a seguir. Mas antes, irmãos, como eu falei, isso aqui é importante para direcionarmos as motivações das orações de Paulo, e aqui cabe uma breve contextualização da sinalização do porquê do propósito de Paulo orar incessantemente pela igreja. E aqui então vem a motivação. O motivo, querido, se dava por conta de que Colossos era uma cidade que estava sendo infiltrada por mestres que estavam trazendo um evangelho diferente do evangelho da verdade. E o que eles estavam ensinando até hoje, irmãos, o conteúdo exato é um mistério. E é tão complicado o ensino deles que tal ficou conhecido como a heresia de Colossos. Isso porque não aparece nenhuma passagem do Novo Testamento, com exceção à carta aos Colossenses. Porém, o mais provável era que tenha sido um movimento que ficou localizado na região que compreendia Colossos, Laodiceia e Hierápolis, além de uma ou outra cidade menor daquela região. O que possivelmente vimos em Colossos é uma mistura de cristianismo, judaísmo, um gnosticismo na sua parte inicial, incipiente, misturada com ideias místicas, sendo tudo isso unido pelo pensamento dualista baseado nas ideias de Platão, que na época, meus irmãos, já não era o platonismo, mas sim o neoplatonismo. Esse ensino se apresentava como cristão, atente para isso aqui, queridos, ele se apresentava como cristão e tinha origem dentro das igrejas, porque aparentemente eles não negavam a pessoa do Senhor Deus, nem a pessoa de Cristo e sua obra, mas também era uma heresia pautada pelos judaicos, querendo que os colossenses se submetessem às exigências da lei de Moisés para serem salvos. E por fim, por conta do pensamento dualista, que faz separação entre o espírito e a matéria, a linha de pensamento era essa. Eles queriam, queridos, desacreditar da encarnação de Cristo. Pois, como é que Cristo pode ser matéria, ter um corpo físico, se Deus é espírito? E Cristo é Deus? Algo está errado aí. Esse era o pensamento deles. E eles pregavam isso aos colossenses, que já tinham conhecimento da verdade. Mas os falsos mestres trabalham assim. Eles vão enxertando na mente daqueles ouvintes a sua doutrina. Eles queriam fazer isso, meus irmãos.
E como um caso à parte, porém é necessário ser dito aqui, o gnosticismo, aqui já na sua parte não mais incipiente, mas em sua essência mais desenvolvida, diz que para que uma pessoa seja salva, atenção aqui, igreja, para que uma pessoa seja salva, ela deve ter um certo conhecimento secreto. Olha isso, conhecimento tal que não fora dado aos apóstolos, mas Cristo reservou para esses mestres que estavam levando essa doutrina aos colossenses. É como se Deus tivesse revelado a eles a verdade final, a gnose salvadora, que dizia que entre nós e Deus existe um espaço, uma plenitude, que está ocupada por seres celestes, que precisam ser pacificados se você quiser se achegar a Deus. Olha o tamanho da heresia, meus irmãos. Queridos, vocês entenderam aqui o tamanho da confusão? Agora você imagina um grupo de pessoas, uma igreja em Colossos, que sabia da verdade, e agora por vários falsos mestres, começam a ouvir dessa doutrina aqui. Olha o tamanho, como diria no popular, o balaio de gato aqui para ser resolvido. E é por isso, meus irmãos, que Epáfras aqui, ele, quando tem essa conversa com Paulo, podemos dizer sim, que ele não passa apenas o relato da igreja de Colossos como membresia em si, mas também do que ele tem percebido lá, é uma maneira de, ao proferir isso a Paulo, pedir ajuda e, consequentemente, meus irmãos, orientação, claro, mas um pedido de socorro. Paulo, me ajuda aqui, porque o negócio não está bonito lá não. Olha o que está sendo enxertado aqui no ouvido dos nossos irmãos lá. O que tem sido pregado a eles também. Então, por favor, me ajude. E aí, Paulo, por conta disso, meus irmãos, passa a ter esse propósito. Queridos, aqui um comentário breve sobre essa questão das falsas doutrinas. Elas são assim, meus irmãos. Elas se revestem de uma capa, uma redoma, que parece apontar para a soberania de Deus, parece apontar para Cristo, parece apontar para a sua obra redentora. Mas, meus irmãos, atente, por favor, em nome de Jesus, apenas parece. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Porque hoje nós vivemos, não em Colossos mais, né? Mas nós vivemos no Brasil. E no Brasil tem internet, não tem? Tem. Você tem celular, você tem computador, não tem? Tem. Você tem televisão smart, né? Pelo menos alguns aqui eu sei que tem. Não é? Tablets, não é isso? E aí, meus irmãos, o problema qual é? É que às vezes nós nos encaminhamos para cá e começamos a ouvir algumas doutrinas que, se nós não tivermos cuidado, são doutrinas estranhas, doutrinas de demônios, e que nós podemos ser, sim, por que não, enredados por ela. E depois, irmãos, eu preciso dizer isso aqui, queridos, como um exemplo, sem citar nomes, evidentemente por ética, mas eu ouvi disso de uma das nossas igrejas co-irmãs, que saiu da igreja presbiteriana e foi para a igreja católica. E a frase dela, aspas, para essa moça, no que saiu da igreja presbiteriana de Boa Vista, uma das 7 que temos, e foi para a igreja católica com a seguinte frase: agora sim, aspas para a moça, agora sim eu encontrei o genuíno evangelho. Porque agora ela está na igreja católica e está bem lá. Ou seja, irmãos, ela pisou no favo de mel. Ela não entendeu nada do evangelho, essa aqui é a verdade. Mas aconteceu. Isso não tem 3 anos, irmão, desse ocorrido. E quem de nós aqui mais podemos também estar sucintos a essa queda? Todos nós, irmãos. Por isso precisamos vigiar, por isso devemos nos apegar à sã doutrina. Veja bem, a sã doutrina. O que essa moça fez, na verdade, foi se apegar a uma doutrina dodói, doente e diabólica. Cuidemos, irmãos. Certo, queridos? E por isso, meus irmãos, num plano geral aqui, Paulo ora por um propósito, tendo em vista um conteúdo, e nos é levado a questionar pelo que devemos orar, porque às vezes tem isso, nós temos um propósito de orar, mas o nosso propósito está errado, as razões pela qual oramos está errada. E Paulo faz aqui 2 grandes pedidos em 2 divisões. A primeira, Paulo pede que eles transbordem do conhecimento da vontade de Deus. E a segunda aponta o propósito para que eles transbordem, que é para que eles vivam do modo digno de Deus. Ou seja, meus irmãos, Paulo havia falado da palavra da verdade do Evangelho, no verso 5 que citamos, que produziu fé, esperança e amor. E é por isso que o apóstolo Paulo trata em suas orações, o que vamos verificar a partir de agora do texto que lemos. Verso 9 então, queridos, em sua parte B.
que os irmãos colossenses transbordassem, então. A ideia aqui, queridos, é um copo cheio que, a um simples gotejar de um conta-gota, irmãos, ele derrama. Essa é a ideia do transbordar, certo? No pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, que é justamente para que os nossos irmãos em Colossos não caíssem nas falácias dos falsos mestres. Por isso, o apóstolo Paulo sabiamente usa o termo deles. Olha como Paulo, ele usa da sua perspicácia, irmãos, no bom sentido. Por isso, Paulo sabiamente usa o termo deles, dizendo, pois quando ele diz que transbordassem no pleno conhecimento, irmãos, olha lá, a palavra conhecimento significa gnose. Gnose. Paulo deseja que eles tenham a gnose, o conhecimento. Agora calma, igreja. O conhecimento de Deus. É diferente. E transbordem, se encham nesse conhecimento. Paulo deseja, irmãos, que eles entendam, compreendam e tenham sabedoria para que, ao ouvir tais heresias, elas ricocheteiem. Essa é a ideia. Essa é a ação. E aqui, queridos, nós precisamos dizer, esse é um ponto importante aqui para nós nessa mensagem, até para a gente poder fazer a separação, é que o ser sábio aqui não é apenas ser inteligente ou ser inteligente. E aqui eu preciso, como disse, apontar, irmãos, a diferença entre o sábio e o inteligente. É que eu preciso me fazer de algo que eu ouvi de alguém que eu achei muito interessante, mas que ilustra bem, meus irmãos. Uma vez perguntaram, duas pessoas conversando, alguém perguntou para outra, qual é a diferença de uma pessoa que é inteligente e uma pessoa sábia? Ela falou, sim, eu respondo para você. O inteligente, ele usa de toda a sua perspicácia para sair de um problema que ele mesmo se colocou. O inteligente, ele se coloca num problema, então ele começa ali com a sua inteligência a procurar meios para sair daquele problema que ele mesmo se enredou nele. Aí a pessoa perguntou, entendi. E o sábio, ele falou, o sábio nem entra no problema. O sábio passa de largo. Entendeu, irmãos, a diferença? Nós não devemos ser apenas inteligentes, irmãos. A inteligência é muito boa, ela nos ajuda bastante. Mas a sabedoria é muito mais. Principalmente a sabedoria vinda do alto. E é isso, queridos, com a sabedoria vinda do alto, as heresias vão ricochetear. Para as crianças que estão anotando, o que é, tio Davi, o que é ricochetear? Imagina que alguém dá um tiro em alguém e alguém desvia dela por algo que está no meio do caminho. Se nós estivéssemos falando de um filme de ação aqui, alguém desse um tiro no Capitão América e ele colocasse seu escudo, ela ia bater e ricochetear. É um bate-volta de algo. Então, como é que vai ricochetear as heresias quando eu ouço, irmãos? É se eu tiver pegado a palavra. E aí, com esse fortalecimento da sabedoria vinda do alto, pelo aquilo que eu ouvi e aprendi, eu vou ouvir, mas não vai fazer morada no meu coração. Elas vão bater e vão voltar. Essa é a ideia. Paulo quer dizer, vocês já sabem disso, do quê? Da verdade. Então transbordem dela. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Colossenses. Sabedoria, para que eles saibam aplicar essa verdade no dia a dia, no cotidiano, irmãos. E entendimento espiritual, que vocês saibam julgar todas as coisas, que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Eles ouviriam as heresias, que às vezes é inevitável até ouvir, né, irmãos? Você vai ouvir, só que você, por esse entendimento espiritual, vai saber julgar as coisas que estão ao redor, à luz da verdade, irmãos, e vai, como eu disse, vai bater e vai voltar. Não vai fazer morada no seu coração, apesar de que o nosso coração também é enganoso. Mas se nós estamos revertidos do que é santo e do que é de conhecimento espiritual e sabedoria do alto, inteligência, com a mente de Cristo, aí é diferente a coisa. Então, o nosso clamor, que também era de Paulo, era que os colossenses, então, avançassem nesse quesito. Aí você pergunta, para quê que Paulo, no seu propósito de orar, o faz? Verso 10, irmãos, acompanhe lá. Para viverem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, verificando na sua palavra o que ele requer de nós, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, verifiquem aqui a cadeia de bênçãos que é elencada. Pois viver de modo digno do Senhor produz frutos, e não é um fruto qualquer, pois é em toda obra, olha a bênção, e crescimento, que também não é qualquer crescimento, e também não é raso.
pois é baseado no pleno conhecimento de Deus. Olha a cadeia de bênçãos aí, irmãos, que não pode ser desprezada. E aqui, queridos, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, e aqui eu vou fazer um paralelo, uma questão de analogia que, para quem me conhece da intimidade, até, às vezes nem tanto também, mas já perceberam em mim isso, eu gosto de fazer, né? Algumas analogias que parecem que não vão ter a ver, mas acabam tendo a ver com o que nós estamos falando. Eu vou fazer uma já. Mas antes, como eu disse, como adquirir tal conhecimento, inclusive sobre o que Ele quer de nós? Aí que entra a questão. Eu vou fazer a analogia agora. Queridos, eu não sei quantos de vocês aqui conhecem as palavras que agora eu vou dizer. Uma palavra chamada apedeutismo e outra palavra chamada acroático. Não pesquise agora não, tá? Só pensem no seu coração. Se você conhece, amém. Se não, aí vou já lhe dar o caminho das pedras aqui para conhecer. As palavras são apedeutismo e acroático. Nós estamos aqui no momento da analogia, tá bom? Irmãos, apedeutismo significa ignorância. É uma pessoa que é ignorante de tal coisa. Eu, por exemplo, eu não gosto de jogar videogame. Eu gosto de ver as pessoas jogarem, né? Então eu não entendo de videogame. Então eu sou um apedeuta do videogame. Porque eu sou ignorante de. Certo? Apedeutismo é isso. E acroático. Acroático significa, meus irmãos, algo que precisa de elucidação, precisa ser melhor apurado, precisa de uma melhor investigação. Isso é o significado da palavra acroático. Beleza, Davi, entendi. E o que é que tem essa analogia a ver com adquirir tal conhecimento, inclusive sobre o que o Senhor Deus quer de nós? Aí que vem a questão. Meus irmãos, para eu saber o que significa a palavra acroático e apedeutismo, se eu não conversar com alguém que me profira a tirar minha dúvida sobre o que é isso, a outra maneira, meus irmãos, é só lendo o Aurélio. É só lendo o dicionário. Não tem outra maneira, não. Então, meus irmãos, agora, para entender o paralelo que eu estou fazendo, como é, meus irmãos, que eu posso adquirir tal conhecimento, inclusive sobre o que o Senhor Deus quer de nós? É lendo a sua palavra, meus irmãos. De alguma forma. Nem que seja aquela quando eu clico e eu ouço. Mas eu estou me munindo dessa palavra. Eu estou lendo a palavra. Agora, meus irmãos, se eu não leio, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar apenas no leitinho, como a palavra de Deus também fala? Por exemplo, em algum momento eu vou dizer assim, Deus não habita em tendas, nem em templo feitos por mãos, ok? Aí eu leio isso e digo, deixa eu tirar a dúvida com o Joelson, que está com sangue nos olhos desde quando voltou do CPO, né? Eu vou dizer, Joelson, meu irmão, diga aí para mim, o que significa isso? Porque quando eu li isso aqui, eu entendo que eu sou igreja, então. Se Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos, então eu sou igreja. É isso, Joelson? Aí o Joelson, com toda a sua sabedoria do CPO, do Senhor, vai dizer assim, não, irmão, meu irmão, não é você a igreja, nós somos a igreja. Aí o Joelson vai lá, vai pegar vários textos e vai destrinchar para você. Aí sim, irmãos, nós estamos caminhando numa situação onde nós estamos tratando a palavra do Senhor que você leu. É diferente. Agora, se eu não leio, como é que vai ficar? Aí a questão do leitinho passa a ser mais sólido, né? Quando então a gente conversa, dialoga sobre as escrituras. Mas eu preciso ler, meus irmãos. Eu preciso buscar. Para quê? Mais uma vez, para adquirir o conhecimento, inclusive sobre aquilo que Deus quer de nós. Certo, igreja? Em terceiro lugar, meus irmãos, dado o propósito de Paulo de orar pela igreja do Senhor. Verso 11. O que traria fortalecimento com todo o poder, segundo a força da sua glória. Pois uma vez fortalecidos, eles não se deixariam enfraquecer pelas doutrinas heréticas que nós já abordamos. Em toda perseverança, meus irmãos, que é a capacidade de continuar a servir ao Senhor, mesmo quando as coisas não vão bem. Eu vou repetir para você, perseverança é a capacidade de continuar a servir ao Senhor, mesmo quando as coisas não vão bem. E longanimidade, que significa paciência, longo ânimo. Agora atentem, meus irmãos, inclusive foi citado aqui pelo presbítero Rogério, para aqueles mais atentos, na liturgia. Não de forma carregada, disse isso também na semana de oração, não de forma pesada ou moribunda, mas com alegria.
É com alegria, meus irmãos, que devemos fazer. Faça isso com alegria. E o último, meus irmãos, dos 4 particípios, sendo que os três primeiros foram frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, é um crescimento que é contínuo, certo, irmãos? E em terceiro, sendo fortalecidos com poder para a perseverança. E o quarto, meus irmãos, é dando graças, que denota uma vida de gratidão. E por isso, nós vamos então ler agora o verso 12, que diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Eu vou repetir esse verso aqui, irmãos, que ele é importante para nós. Diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E meus irmãos, eles e nós conseguimos a parte que nos cabe da herança dos santos, queridos, como? Verso 13 e 14, acompanhe lá, por favor. Diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Querido, você sabe o que isso significa? Significa o seguinte, que como eu, repito a pergunta, e vocês, os nossos irmãos colossenses, conseguimos a parte que nos cabe da herança dos santos, com base no verso 13 e 14. Já garanto a você aqui, não foi por eles, não foi por mim, não foi por você, não foi por sua obra, não foi pelo seu braço, não foi pela sua atitude, não foi pela sua santidade, não foi pelo seu comportamento ilibado, não foi pela sua inteligência, nem pela sua sabedoria pura, crua e simples, mas foi pelos méritos de Cristo, meus irmãos. Só é ler. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você não teria essa competência para fazer. Nem eu tenho, nem ninguém tem. Só Cristo. Nós somos pecadores, irmãos, continuamos pecadores, mas agora pecadores redimidos em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, e não por outra coisa, ou por algo que, como nós dissemos já pela heresia plantada ali, por alguém que caberia ainda ser acalantado para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Não existe isso não, irmãos. Não caia nisso. Não caia nessa falácia. E se um dia alguém disser isso perto de você, ou parecido com isso, exorte-o, admoeste essa pessoa, pregue a ela, fale o contrário, com todo respeito, cuidado, amor, carinho, mas se imponha, porque está errado. Está errado, irmãos. Cristo, na cruz, terminou com tudo, irmãos. Nós só estamos esperando agora o momento final da consumação, mas o que tem de passos que seguem para trás, e já vivendo na tensão entre o já e o ainda não, está consumado, irmãos. Nós estamos tranquilos quanto. Apenas tem um senão que a gente vai falar nas aplicações já já. Mas lembre-se disso, certo, meu irmão e minha irmã querida? Eu gostaria de fazer aqui pelo menos 4 aplicações, meus irmãos, com os amados. E a primeira delas ressalta uma ação do apóstolo Paulo. E aí nós voltemos então ao verso 9, que diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Repetindo, irmãos, verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Desde de que o ouvimos, foi o ouvir de Epáfras, sobre o testemunho dos colossenses, irmãos. E desde esse dia Paulo não cessou de orar por eles. O que é reforçado nos versos 3 a 5, acompanhem. Versos 3 a 5, por favor. Damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, irmãos, qual é a primeira aplicação aqui ao nosso coração? A parte aquelas que já falamos no decorrer da mensagem. Queridos, o apóstolo Paulo faz uso não de um artifício
Isso eu também disse na semana de oração, quando lá deu o spoiler, né, que trataríamos aqui dessa carta nessa noite. Ele não faz uso de artifícios mirabolantes, invenções, nem verborragias ou falácias vãs para colaborar com os irmãos colossenses. Ele não faz isso. Ele simplesmente faz uso de um poderoso e precioso meio de graça, irmãos, a saber, a oração. É isso que Paulo faz. Nós falamos sobre isso na semana de oração. Paulo, ele não cria nada, ele não inventa nada, ele apenas faz o simples, o óbvio, que é orar pela igreja, de forma incessante. E quais são as prioridades da nossa oração, meus irmãos? É a pergunta que eu disse que eu traria hoje nas aplicações, quando nós tratamos hoje na classe Reuel aqui, na aula do presbítero Isaías, na fala que tivemos do nosso irmão Anderson e de nossa irmã Maísa. E aqui é bom que a igreja toda ouça. Quais são, meus irmãos, as prioridades da nossa oração? Nós temos orado, queridos, assim, da mesma forma e com a mesma ideia do porquê orar de Paulo. Quando oramos pelos santos, irmãos, aqui é a segunda aplicação. Quando oramos pelos santos, nós oramos nos padrões do apóstolo Paulo, como eu disse, da mesma forma que é relatado em sua carta, especialmente dos versos 1 a 12. E se oramos desses padrões, irmãos, qual é a frequência que oramos? Essa é uma pergunta que também nós devemos fazer. Que frequência nós temos orado? E quando oramos, são por todos? Ou somente por um grupo distinto e seleto? E aqui eu preciso dizer isso, irmãos, porque, assim, digo isso porque a oração nos padrões do apóstolo Paulo, que ele elenca, é por todos. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Não, Davi, mas ali ele também está falando por vós, ele está falando pela igreja de Colossos, ok. Mas você tem a capacidade, meu irmão, de orar individualmente pelas pessoas, sim ou não? Responda para o seu coração. E eu vou te dar um dado do porquê dá. Eu já quero me adiantar aqui que na minha visão, dá sim, por todos, individualmente, não por um grupo seleto e distinto. E aí vem a matemática para nos ajudar. Nós hoje, meus irmãos, com membros comungantes e não comungantes, somos 192 membros da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Amém. 192. Nós temos, irmãos, 365 dias no ano. Isso quer dizer que dá para eu tirar a cada dia uma oração por um membro da igreja e ainda sobra dias. Então dá, irmãos. Dá para orar sim. Queridos, é maravilhoso saber que os irmãos oram pelo pastor, pelo conselho, pela junta diaconal, pela liderança da igreja como um todo, sociedades internas, departamentos, educação cristã, grupo de música, etc. É muito bom, irmãos, muito legal. E continuem, amados. Mas e pelo meu irmão chamado membro comum? Essa é a fala. Você tem orado? E você tem orado nos padrões de Paulo ou tem orado a esmo? Isso nós devemos considerar, meus irmãos, nessa segunda aplicação aqui. Com base no verso 10, meus irmãos, julgo importante fazermos aqui um questionamento. É a terceira aplicação nossa e penúltima. Como membros do corpo de Cristo, que nós temos frutificado, irmãos, é o que o verso 10 indica. Nós temos frutificado pessoalmente, fazendo discípulos, e como igreja, gerando filhas. Essas são duas perguntas para a gente considerar. Eu quero começar pela última. Gerando filhas, meus irmãos, aí eu estou falando no âmbito da terceira igreja, né? E aqui é um motivo para você orar. Porque nós temos uma ideia, e já foi externada a igreja também de púlpito, né, pelo pastor Marcos, que nós temos a ideia, assim, de pelo menos a curto e médio prazo, gerarmos filhas, ou pelo menos uma filha, a priori. Num lugar onde o Senhor Deus vai direcionar. Nós temos alguns lugares em mente, inclusive no interior, principalmente no interior onde não tem uma igreja presbiteriana, não é nem uma igreja, irmãos, não tem trabalho presbiteriano lá. Então a nossa ideia é gerar filhas. Então ore por isso. Então aqui está solucionado o primeiro problema nosso. Amém. Porém, aqui nós estamos falando também no trato pessoal.
fazendo discípulos. E aí eu tenho que fazer uso do que foi falado hoje aqui de manhã. Mais uma vez eu me reporto à fala do presbítero Isaías, do presbítero Nadiel, na verdade, no culto matutino, que disse: a fé viva que nos é destinada é para ser propagada. E aí faz coro com o que eu estou dizendo aqui na questão do pessoalmente esse crescimento, fazendo discípulos. Nós temos pregado o evangelho, meus irmãos, ou nós temos guardado para nós, de maneira até egoísta, porque eu estou bem, eu sou crente, eu tenho a vida eterna, prego a minha família, e a quem me pede vistas a respeito disso? É assim só, irmãos? Não, querido. Crie oportunidades. Como é que está ali o pessoal da sua rua? Eles já ouviram do evangelho por você, por mim? O pessoal da sua vizinhança. E aí eu estou falando daqueles mais próximos da sua residência mesmo, não da rua, porque dependendo de onde você mora, a rua é bem extensa, né? Do seu trabalho, você já falou para ele do evangelho ou você continua guardando para o seu coração apenas? Como tem sido, meu irmão? Você tem... Aqui agora, terceira igreja, você aqui tem uma pessoa que você discipula? Se você tem uma, eu pergunto, por que não duas? E se você não tem nenhuma, por que você não procurou alguém ainda para discipular? E aqui vai um caminho das pedras aos irmãos, à guisa de uma fala do conselho. Você procura o pastor Marcos, verifique com ele, quem ele verifica pela classe de catecúmenos, que graças a Deus está ali... linda, meus irmãos, com a quantidade de membros que tem, de pessoas na classe, que de repente precisam de uma pessoa que os discipule, certo? Aí eu faço a pergunta, você vai se dispor ou não para isso? Você pode, meu irmão. Procure o pastor, diz: pastor, eu acho que eu tenho capacidade de discipular alguém. O senhor vê alguém lá da classe com um perfil que eu possa me achegar a ela e colaborar com o reino nesse sentido? Faça isso, meu irmão. Vou repetir as palavras do presbítero Nadiel: a fé viva que nos é destinada é para ser propagada. E a pergunta então que não quer calar é essa, meus irmãos: ela tem sido propagada por nós? Nós precisamos, irmãos, atentar para isso. E em último lugar, meus irmãos, com uma última aplicação, nós conseguimos a parte que nos cabe da herança dos santos, queridos, citadas no verso 12. Como confirmação, na mesma disposição do que diz os versos 13 e 14. Como relata os versos 20 a 22, acompanhe, por favor. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Novamente aqui, queridos, são pelos méritos de Cristo. Mas aqui uma fala adicional nessa última aplicação ao nosso coração. Isso aqui é muito sério, irmãos, então atente para isso, tá bom? Eu vou, nesse momento agora, me direcionar a especialmente dois grupos aqui nesse auditório. O primeiro é a você, que outrora era estranho e inimigo no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, por conta de Cristo, mediante a sua morte, você se apresenta santo, inculpável e irrepreensível. Então eu estou falando com você que já se achegou a Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, o motivo aqui é só de louvor, irmãos. Porque você, mediante a morte do Senhor, se apresenta santo, inculpável e irrepreensível. Porém, meus queridos, eu preciso me reportar também a um segundo grupo aqui, que de repente se encontra aqui nesse auditório, então agora acompanhando aqui pela internet. Esse grupo é o que não tem Cristo em sua vida, infelizmente. Com muita tristeza, irmãos, precisamos dizer que o seu status continua sendo de um estranho, inimigo de Deus, não santificado, culpável e passível de repreensão. Ou seja, o oposto de quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador. O presbítero Isaías falou, meus irmãos, na classe Roel hoje,
entre outras coisas, sobre paz. E aí eu quero dizer a você, que eu quero chamar de amigo ou de amiga. Meu amigo ou minha amiga que está nesse salão aqui agora, que não conhece a Cristo, ou você aqui pela internet, assistindo pelo canal nosso da Terceira Igreja, no YouTube. Queridos, pegando o que ele falou de manhã na classe de EBD, na classe Reuel. Se você não tem Cristo em sua vida, você não está em paz, meu irmão. Você está em guerra contra o Senhor. E eu digo isso para você com temor e tremor, mas também com a verdade do Evangelho. Você pode criar guerra com quem você quiser na sua vida, meu irmão. Ela não vai ser nada parecido do que você continuar a sua guerra contra o Senhor. Porque de repente você pode até num trato pessoal, numa guerra com alguém, você sair vitorioso ou vitoriosa. Mas com o Senhor, a derrota já bateu a porta, meu irmão. E já está consumado. Você vai perder. Nós vamos perder se não chegarmos a Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, nos achegar a Cristo. Se achegue a Ele, querido, para que passes a transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para a maior glória do nosso Senhor. A nossa oração é essa, queridos, que você se achegue a Cristo pelos méritos dEle, e sirva e o siga. Que nós nos mantenhamos, meus irmãos, dispostos a falar dEle, refletindo a sua beleza. Você que é crente, faça isso, meu irmão. Tome isso como uma bandeira que precisa ser erguida todos os dias no seu coração, para que você, ao despertar, saiba que deva fazer. Isso pesa sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso, que o Senhor Deus aplique, meus irmãos, a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome, porque a tua palavra foi pregada, Senhor Deus. E ela foi trazida ao nosso coração como verdades de como temos que ter visível e notório os propósitos porque estamos orando pela igreja do Senhor. Consequentemente, nós estamos falando pela membresia dessa igreja, que é do Senhor. E aqui, Senhor Deus, nós queremos te pedir algumas coisas, confiados no teu Filho, que nos deixa nos achegarmos até o Senhor. Em primeiro lugar, Senhor Deus, é que o Senhor coloque em nosso coração a tua sabedoria, para que propaguemos esse evangelho que o Senhor requer que o façamos. Que nós entendamos o teu senhorio dia após dia e apliquemos em nossa vida, sem cair, Senhor Deus, esse é o segundo pedido, em falácias que porventura um ou outro de nós aqui possamos dar ouvidos, mas se for o caso, Senhor Deus, que ela bata e que possa ricochetear. Em terceiro lugar, Senhor Deus, nós queremos pedir ao Senhor que, como igreja do Senhor, sabendo como orar ao Senhor, nos colocar à disposição para gerarmos filhas, ó Pai, mas também discípulos, pregando do genuíno evangelho para a tua maior glória. Inclusive, e aqui o último pedido, para com aqueles, Senhor Deus, não que precisam de uma reconciliação com o Senhor, também é válido, mas também com aqueles, principalmente, que não conhecem o Senhor, que não têm noção de quem é Cristo e a sua obra redentora. Que o Senhor use a terceira igreja, Senhor Deus, para tratar dos nossos irmãos que estão precisando de ser erguidos por um vento, Senhor Deus, de um fôlego trazido pelo Senhor. E se o Senhor quiser nos utilizar como instrumentos, que o Senhor faça. Mas para aqueles que não conhecem ao Senhor, que nós possamos então pregar os seus corações a Cristo Jesus. Que nesse momento nós oramos e agradecemos no seu nome, dizendo amém.
Tu és bem-vindo aqui.